a refletir, a pedir ao nosso Pai Maior, nosso Criador, que mais uma vez nos abrace com sua energia fecunda e infinita, que nós possamos sentir a energia divina em todas as coisas, no conhecimento, na prática do conhecimento, na sabedoria do silêncio e em todas as coisas, nossas decisões, nossas escolhas, em tudo que há, entendendo que somos soma de nossas experiências. Deus Pai de amor e bondade, só agradecemos e te louvamos, Senhor, mais uma vez. Assim como Jesus nos disse que quando dois ou mais estivessem unidos em nome de teu Filho dileto, Senhor, lá ele estaria. Aqui sentimos a presença maravilhosa e confortável do Consolador maior. E por falar em Consolador, vamos agradecendo a essa doutrina iluminadora de nossas vidas, que tanto acrescenta. E nessa semana nós vamos agradecendo também a nossa preletora da noite, Rúbia Camargo, que com tanto carinho fez o estudo, o preparo, e que com certeza está inspirada e intuída por Deus, pelos espíritos de luzes, pelos trabalhadores do invisível. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em novas tentações, mas livra-nos de novos males. Pois teu poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, nossa amiga, nossa irmã Rúbia, hoje está conosco. Para quem não estava na aula de a Gênese, do curso anterior, né, do curso básico do Espiritismo, né, de iniciação, ainda não a conhece, mas hoje terão a felicidade de conhecer. Rubinha, eu não vou me alongar muito não, porque o tempo urge. Olha só, dois avisos. O primeiro, pessoal, é que quando for chegando a uma hora, que for dando aquele avisozinho de caída do Meet, aí a gente pode sair, que eu envio o novo link. E Jackson, que está gravando aí, grava as duas partes, porque eu tenho certeza que vai ter coisa hoje para a gente conversar, ou para a gente ouvir, ficar quietinho, não tem problema não. Tá? E a segunda coisa é que tem um material que eu vou compartilhar com vocês, que Rúbia que nos concedeu, que é o material da Aliança, não é isso, Rúbia? Que faz parte do curso de O Livro dos Espíritos. Isso mesmo. E a gente vai conversando depois e tudo mais. Tá joia? Então, muito obrigada, Rubinha, é contigo. Boa noite, gente. Como o Thaís falou, meu nome é Rúbia e vamos ver se a gente consegue aí. Eu tive que trocar de tema assim de última hora, né, Thaís? Mas vai dar certo, por fé em Jesus. E como ela falou para mim que era uma coisa bem, né, tranquila para vocês, a gente vai sentir como se estivesse numa sala de aula mesmo, certo? E eu escolhi assim, eu destaquei, como o capítulo é imenso, esse capítulo 7. Eu destaquei algumas questões que eu achei que eram assim bem pertinentes e que talvez quando a gente está no início tenha mais curiosidade, né, mais dificuldade no entendimento, mas se de repente eu pulei alguma que vocês têm dúvida, querem um pouquinho mais de esclarecimento, se eu souber, né, se eu não souber, Thaís está aí para ajudar também. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Cada pergunta, se alguém tiver dúvida, pode interromper, eu acho que vai ser melhor assim, tá? Levanta a mãozinha e pergunta,
e a gente vai já elucidando todas as dúvidas à medida que eu for avançando. Pode ser assim, Thaís? Então, tá, é de volta. Todo mundo tem um livro? Todo mundo tem um livro? Não? Vocês preferem, então, que eu compartilhe as perguntas, fazendo a leitura? O que vocês acham melhor? Ou eu vou lendo devagarzinho? Bom, aí o que for didaticamente melhor para você também, porque assim, eu disse que não, mas eu acho que o pessoal que não tem o material físico, teve gente que baixou em PDF. Se quiserem acompanhando também a leitura, Aí, fica à vontade, é, viu? é, E aí, à é, medida que não entendi, eu repito de novo a pergunta, tá? Então, o certo. capítulo 7, de volta da volta do espírito à vida corporal. E aí ele começa com itens, são 8 itens, de prelúdio da volta até o esquecimento do passado. A primeira pergunta é, sabem os espíritos em que época reencarnarão? Veja bem, será que nós, quando estamos lá na vida errante, esse errante aí significa dizer espírito na erraticidade, é que nós estamos desencarnados, não é que a gente está vivendo uma vida errada, não. Esse errante aí não tem a ver com erro, é simplesmente que nós estamos na vida de espírito, na nossa vida mesmo, né? Na vida espiritual. E a pergunta é, sabem os espíritos em que época reencarnarão? O que vocês pensam? Alguém pode dizer aí o que é que acha? Não tem uma resposta certa ou errada, né? A gente está aqui para aprender. Se alguém tiver coragem, pode até escrever no chat, mas eu vou ficar sempre querendo saber o que é que vocês pensam, pelo menos, né? Mesmo que vocês não acertem a resposta. Porque é assim que a gente vai construindo o entendimento, fica mais fácil, viu? E menos cansativo. Porque são perguntas bem elaboradas, né? Kardec era um pedagogo. Então, ele imaginou todas as dúvidas que uma pessoa teria e foi fazendo as perguntas. E algumas respostas são complexas, e a gente até hoje fica se batendo para poder entender algumas coisas, né? A resposta, pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem que retomar um corpo, como sabeis que tens de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Então, veja bem, todos nós, em algum momento, sabemos que iremos reencarnar. Alguns espíritos têm, vamos dizer assim, a oportunidade, diga assim, a maior parte, de planejar a sua reencarnação, inclusive, sabendo mais ou menos o período, a época, a família, né, que vai acontecer, existe um plano. Ah, mas tem as exceções? Tem. Tem as que chamam de encarnações compulsórias. São aqueles espíritos que estão ali na erraticidade, de repente vivendo uma vida muito, né, perdida, vamos dizer assim, ou vivem presos, ou estão lá no submundo. Um exemplo disso é no carnaval, né? Muitas reencarnações compulsórias acontecem no carnaval. Então, esse espírito teve tempo de planejar? Não. Ou espíritos que, de repente, cometeram suicídio, ou espíritos que estão em formação, que já perderam sua forma humana, vamos dizer assim, em termos perispiríticos, não é? E que necessitam de um choque, vamos dizer assim, um choque anímico, um choque de amor, e eles vêm e passam, assim, pouco tempo, né, vamos dizer assim, no útero materno e retornam, né? E muitos desses acabam que a gestação ela não avança. Por que que isso acontece? Para que o espírito ele saia daquele adormecimento em que ele se encontra, porque quando o espírito está em forma de ovalização, é quase como se ele tivesse uma segunda morte. Ele parou ali no tempo, ele não regrediu, mas ele parou, ele está com ideia fixa em determinado ponto, em determinada época. Então, ele retorna. Nesse momento, ele não tem condição de programar nada, muito menos quando que vai reencarnar, ele nem pressente isso. Então, ele vem e volta e às vezes nem percebe que reencarnou. Né? Simplesmente ele está indo e vindo sem essa percepção. Mas existe toda uma pleiade de espíritos preparados para isso, porque é um processo extremamente complexo, cuidadoso, cheio de amor e carinho, para que acolham esses espíritos, né? Para que possam fazer todo esse processo de acolhimento espiritual, tá? Se vocês quiserem também abrir as câmeras, eu vi que parece que todo mundo é meio tímido, mas se quiser, eu digo assim, fica mais fácil a gente saber a reação de vocês, tá? Se abrirem as câmeras. E aí, Kardec, ele complementa o questionamento dizendo o seguinte: então, a reencarnação ou a necessidade da vida espírita, ou da vida espiritual, vamos botar assim, como a morte o é da vida corporal? Certamente, é assim. Não é? Assim é. Então, veja bem, a reencarnação é a necessidade do espírito. Por quê?
Porque só através da reencarnação nós conseguimos evoluir, vamos dizer assim, um pouquinho mais rápido. Não significa dizer que no mundo espiritual não haja evolução, claro que há. Mas vamos dizer que aqui mesmo é a nossa escola. É aqui que eu vou realizar minhas provas e saber se realmente eu sou um aluno aplicado ou não. Ou eu vou dar para trás, ou vou ser reprovado. Então, aqui é o tirateima, vamos dizer assim, certo? E aí, como eu não estou vendo a carinha de vocês, eu espero que esteja tudo certo. E vocês digam, não, tudo bem, deu para entender, não deu. Ah, que bom, vocês estão perdendo a vergonha. Obrigada, viu, gente? Tá aparecendo, tá aparecendo. É, tá parecendo. Fica mais fácil, viu? Então, num jogo de perguntas desse assim, fica mais fácil. Ó, então, posso continuar, meninas? Vocês que abriram aí as câmeras. E a próxima, todos os espíritos se preocupam com sua reencarnação? Ora, se a gente está dizendo que, né, boa parte, nós temos essa oportunidade, né, para sentirmos a proximidade da reencarnação, muitas vezes participamos desse planejamento. Então, consequentemente, possivelmente, nós nos preocupamos também com essa reencarnação. E o que é que os espíritos responderam? Muitos há que em tal coisa não pensam. É aquela história que eu falei, né? Nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. Vivemos aqui na erraticidade nos mais diversos graus e estágios evolutivos. Então, teremos aqueles mais acordados, né, mais, vamos dizer assim, conscientes, e aqueles que nem tanto, como eu expliquei, e que não vai ter essa percepção, muito menos essa preocupação com a reencarnação. Ó, muitos há quem tal coisa não pensam, nem sequer a compreendem. É aquela história que eu falei. Muitos vêm aqui, retornam e nem percebem. De tão grave que às vezes é o estágio de adormecimento desse espírito, tá? Ah, mas é porque ele é mais ou menos. Não, é porque simplesmente ele parou por algum motivo, ou por uma ideia fixa, culpa, remorso, ausência de perdão, tudo que vai contrário à lei de amor, gente, é o que faz com que nós fiquemos estacionados, parados no meio do caminho, certo? Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. É justamente esse que muitas vezes vem para os resgates, aceitam naquele momento, né, serem levados, aceitam o recomeço, mas quando do momento da proximidade da reencarnação, começam a ficar com medo. Ah, Ô, eu não vou Rúbia, aguentar. Oi. Rúbia, em relação a isso, você acha que tem, eu não sei se tem resposta em Kardec, mas enfim, assim, você acha que, não estou me recordando, você acha que, por exemplo, assim, essa pessoa, como se, eu acho que Divaldo uma vez falou que era como se fossem pessoas que vivessem em bolsões de Bolsões uma mentalidade, kármicos. uma coisa muito própria, assim. Hum, Você acha que convivendo, por exemplo, você está convivendo com uma pessoa, então você, vamos supor que você tem uma consciência mais desperta, hum. e essa pessoa que você convive, você vê que é uma pessoa assim, como se fosse totalmente aquém, alheio, pode acontecer o que for na vida dela, todos os sacudidões que dá na vida, e nada tira ela daquilo dali. Existe alguma forma, algum coisa de ajudar essa pessoa de alguma forma, ou não? É algo que a gente não adianta, é chover no molhado. É assim, é como há pouco tempo também uma pessoa fez essa pergunta, e eu vou dizer o seguinte: tudo se dá através do exemplo, não é? Então, às vezes, não é o momento mesmo. A pessoa não está preparada. Para ela, naquele momento, não é o momento. Então, não interessa. Ou, às vezes, de tanto a gente insistir, ao invés de a gente estar estimulando essa pessoa a seguir, né, a escolher uma nova rota, ela se enclausura ainda mais dentro de si própria. Então, o que é melhor fazer? Eu, particularmente, penso, né, hoje, veja bem, hoje, depois de muitos anos, né, de doutrina, enfim, a maturidade também, a idade vai fazendo com, né, tudo, as nossas experiências vão fazendo com que nós nos despertemos, não para, né, não, nem tanto o desejo de despertar o outro, mas a nós mesmos, porque Jesus mesmo falou, mudai o vosso interior e o vosso exterior se transformará. E quando ele disse que colocar a candeia sobre o alqueire para que todos possam vê-la, busca trabalhar a sua melhoria, né? Busquemos a nossa reforma, porque o outro em algum momento será tocado, o outro em algum momento irá perceber
essa vibração, essa mudança, esse desejo de ir além. Se não agora, em algum outro momento. Mas a sementinha vai estar plantada nele. Mas a partir do momento em que a gente insiste, e que a gente julga, e que a gente aponta, fulano, e tudo bem, quando a gente tem um irmão, enfim, parentes, quando a gente tem um marido, você quer que a pessoa acorde, a gente fala isso, fulano, né, acorde. Às vezes ajuda, gente, mas às vezes não ajuda em nada, não é? Até porque nós não somos psicólogos, não conseguimos entender o que se passa na mente do outro. Quais são os dilemas internos que levam ela a tomar determinadas decisões e atitudes. Então, muitas vezes, vale a pena uma conversa bem amena, bem franca. Olha, fulano, eu não sei como eu posso fazer para te ajudar, mas tem alguma forma? Tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Fazer com que essa pessoa, pelo menos, ela consiga ir se abrindo aos poucos, sem tanta arma, sabe? Sem tanta... Porque aí você vai descascando a cebola aos pouquinhos, não é? E aí até chegar no cerne da questão. E muitas vezes o cerne é o quê? Buscar auxílio através de terapia, não é? Graças a Deus o SUS hoje está avançando, tem muitas opções aí de terapia, né? Através do SUS, mas falta muito, falta. Mas é um caminho. A própria doutrina espírita, né? Com as escolas de aprendizes, que também auxiliam muito. Eu falo por mim mesma, né? Existe um Rubi antes e depois da escola de aprendizes. E essa busca por mim mesma me despertou para muitas coisas, principalmente para saber que eu não vou mudar o mundo, mas eu vou mudar o meu mundo, o meu universo interior, ele vai se transformar. E eu vou me adequar a essa realidade que está, né? A realidade em que eu estou no momento. E serei feliz assim. Que aí entra a questão da vida plena, não é? O que é viver plenamente? É justamente a gente conhecer as nossas limitações, as nossas realidades, o que, é que eu posso fazer para mudar, para melhorar a minha vida, seja em termos financeiros, seja em termos emocionais, e viver dentro dessas possibilidades e feliz, sem desejar tanto a vida do outro. Não sei se deu para você. Aí a pergunta 332. Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? O que vocês acham? Olha, a gente já falou aqui que os espíritos eles podem, né, pressentir a época da reencarnação, que se preocupam com a reencarnação. Então, se existem essas duas possibilidades, será que também ele pode apressar ou retardar esse momento? Os espíritos respondem: pode apressá-lo, atraído por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, que foi o que eu falei. Pois entre os espíritos há também covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso como aquele que recusa o remédio capaz de curar. Então, veja bem, todos nós precisamos desse processo. Claro, não vou entrar no mérito dessa questão, porque é uma coisa que está ainda muito lá na frente para vocês, mas existem muitos espíritos trevosos que não reencarnam. Né? Eles escolhem não reencarnar. Por quê? Porque eles sabem de todo o processo. Também já existem aqueles que escolhem, né? Vamos dizer assim, que designam quem serão as pessoas, os espíritos que reencarnarão? Também, gente. Assim como existe o bem, existe a ausência dele também, né? Não vamos dizer assim o mal, porque se a gente acreditar que os espíritos já nasceram mal, a gente diria que Deus, que é o nosso Pai, criou o bem e o mal, e não. Deus criou-nos a sua imagem e semelhança. Só que ele nos deu que um livre-arbítrio. E a partir desse livre-arbítrio, nós escolhemos o caminho do amor ou contrário à lei de amor, certo? Então, nós podemos sim, através desse desejo ardente, às vezes a pessoa está lá no mundo espiritual tão desesperada para reencarnar, pede, de repente, quando chega na hora, chega aqui e reclama. Ah, eu não pedi para nascer. Quantas vezes não escutou essa frase? Pediu. E às vezes, esse que mais fala que não pediu para nascer é aquele que mais pediu. N livros falam sobre isso. Aí a gente pode pegar livro do Chico Xavier, se pegar livro do Jair Avelar, não sei se vocês já ouviram falar desse escritor, ele é um psicólogo e espírita também. E o último livro que eu li dele foi Reencarnação Divina Bênção, é um livro belíssimo, e conta justamente a trajetória de espíritos que estão ali, né, num processo reencarnatório, de planejamento da reencarnação, e o cara que já tinha falhado N mil vezes, e a mulher que também já tinha falhado N mil vezes, ela não tinha tanta consciência do que estava acontecendo. Mas ele já tinha, ele pedia o quê? Mil coisas.
né? Para vir pobre, para vir assim, para vir assado, sequelado. A espiritualidade chega para ele e fala: não faremos isso. Por quê? Porque nós sabemos que você não irá suportar. Gente, olha a misericórdia divina. Então, ele sabe até onde nós podemos ir. Quantos de nós aqui na Terra, empolgadinhos, querem fazer 1000 coisas, na hora que começa a fazer, a gente se questiona, né? Por que foi que eu resolvi fazer tudo isso se eu não tenho condição? Então, a gente vai além das possibilidades. Então, sejamos o quê? Vamos devagar, devagar e sempre. Né? Então, esse é o lema. Não adianta a gente querer, evolução não dá saltos. Tá? Eu posso até, de repente, avançar um pouco mais do que estava dentro da minha programação. Se isso aconteceu, ótimo. Mas se eu fiz o mínimo, às vezes eu vim com a única missão de me reconciliar com aquele parente difícil. Se eu já fiz isso, está ótimo. Às vezes a gente vem só com isso como principal finalidade na vida e vai embora dessa vida terrena sem ter cumprido simplesmente o ato de perdão. E aí volta, né? Vai ter que se preparar para uma próxima com os mesmos compromissos. E essa pessoa voltará no mesmo seio familiar e voltará a ser aquele parente difícil, um filho difícil, uma mãe difícil, uma sogra difícil, enfim. N pessoas difíceis que passam pela nossa vida. Assim como também nós somos, viu? Porque ninguém é anjo, né? Todos nós aqui somos tudo farinha do mesmo, né? Do mesmo saco. O que vai nos diferenciar é justamente esse despertar da consciência. Será que eu me enxergo? Né? Será que eu enxergo o lugar em que eu estou? Qual é a minha posição diante da sociedade, dentro da família? O que eu tenho feito para melhorar? Para ser melhor que ontem? Essa reflexão, será que a gente faz essa reflexão diária? De que forma que o Cristo ele está presente nas nossas vidas? Essa pergunta, esse questionamento é algo que a gente pode fazer diariamente antes de dormir. Isso vai ajudar bastante, pode ter certeza, a compreender até alguns desafios realmente, que às vezes são difíceis, são dolorosos, mas se a gente tiver fé e perseverança, a gente sempre vai conseguir sair, né? E cada vez que a gente passar por essas etapas, comemorar sim, porque essas vitórias são do espírito e elas são conquistas individuais. Ninguém vai tomar de você, ninguém vai tomar de nós, tá? E é para a vida toda, porque o espírito é eterno, não esqueçam isso. Nós somos o quê? A reunião de inúmeras existências. Nós somos aqui um arcabouço de experiência. Viemos aí de milênios, de séculos e séculos, de reencarnação e desencarnação. Então, nós não somos, nós estamos. Eu estou aqui, Rúbia. Thaís está Thaís. Mas quem fomos ontem? Nós não sabemos. Mas nós temos essas experiências arquivadas em nossa mente. E isso se reflete o quê? Nas nossas ações. Quanto que eu pude melhorar, quanto eu não melhorei no dia a dia, como eu enxergo esses desafios. Se eu só choro e sento, ou se eu só choro e ando. Né? Porque tem duas opções. Eu posso chorar e sentar. Mas eu também posso chorar, porque é inerente à dor, é inerente, né, ao ser humano, sofrimento, mas continuar firme, sempre acreditando que tudo vai passar. E aí a pergunta 333, né? Se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, consequentemente, não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? Veja bem, eu já me considero numa posição aqui confortável, vamos dizer assim, né? Opa, eu já tenho duas asinhas. Ah, eu acho tão bonitinhas essas asinhas, eu quero ficar só com essas. Eu não quero um asão grande, eu não quero, né? Eu não quero ter um asa delta. Essas asinhas aqui para mim tá bom. Então eu posso escolher não reencarnar, porque eu já me sinto numa posição confortável. Isso chama-se o quê? Comodismo, não é? É como eu aqui agora. Você poderia dizer assim, olha, eu tenho um filho pequeno, olha, tá, sinto muito, eu não vou fazer, porque, né, meu filho tem 3 anos, acabou de fazer 3 anos e tal, me demanda muito tempo. É um comodismo? É um desculpismo. Eu estaria usando ele como desculpa para uma negativa. Não estou dizendo que quem tem filho, não, claro, é mais difícil. Mas não é possível. Então, tudo na vida, a gente tem uma questão de escolha. Quais são as minhas prioridades? E dentro da doutrina espírita, não só dentro e fora, de que forma que eu quero servir ao Cristo? Então, são poucas horas do dia, são minutos, passa tão rápido, né? Será que a gente não pode se dedicar um pouquinho desse tempo para servir o outro?
Então, a pergunta com relação aos espíritos traz esse aspecto, tá? E ele responde, ó, indefinidamente não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos nós, né? Esse é o destino de todos nós. Então, veja bem, nós temos que ter essa ambição positiva, de querer sempre mais, não é? De querer essa melhora, de querer estar mais perto do mestre. Porque ele disse, né, que um dia nós nos sentaríamos à sua direita. Então, nós realmente vamos sair do átomo ao arcanjo. É um processo longo, é um processo que exige, sim, né, a transformação através da forja, do fogo, né, que vai doer, sim, em alguns momentos, mas vai sair uma coisa linda e maravilhosa. Isso é que é o mais importante. E a experiência é nossa. Então, eu posso exigir que o outro tenha a mesma experiência que eu, a mesma percepção que eu? Não, porque a experiência é minha, não é? É só um ponto de vista, como diz. O que é um ponto de vista? É apenas um em meio a milhões. Então, eu estou aqui passando, tentando explicar, passar essa, né, detalhar um pouco o que os espíritos já trouxeram para nós, não sou eu que estou inventando, mas cada um também vai receber essa mensagem da forma como, vamos dizer assim, de acordo com a sua realidade, com a sua percepção, certo? O importante é que a gente não saia disso, porque para mais ou para menos corre-se um risco muito grande, né? Então, por isso que sempre se fala, na dúvida, estude Kardec, não é? Para não sair fantasiando coisas por aí. A predestinação na união da alma com tal ou tal corpo, ou só na última hora é feita a escolha do corpo que ele tomará. Então, essa pergunta cabe bem dentro do exemplo que eu falei do livro Reencarnação Divina Bênção, né? Que existe todo um preparo para que aquele espírito venha, sabe-se que ele vai vir homem, que ele vai viver, como o caso dele era gravíssimo, por quê? Porque ele tinha abusado muito, não só dos vícios, das paixões, mas da própria inteligência, e ele usou a inteligência para o mal, ele viria passar 3 anos, ele teria uma doença, né, já criança, já iria nascer aquela doença, iria passar por esse processo de expurgar tudo aquilo que ele precisava na carne, desencarnar para depois voltar em outra família. Ah, mas por que aquela família que os pais iam receber aquele espírito só por 3 anos? Também por prova. Necessitavam, aceitaram também a prova, porque esse acordo entre os pais acontece tudo no mundo espiritual, e ele vem. E a pessoa que iria reencarnar junto com ele, que estava no plano, né? Construir uma vida juntos no futuro, é uma mulher que está associada a ele através do ódio, veja bem. Então, eles passam por todo um processo na espiritualidade, de cirurgia mesmo, mental, polarização de memória, para eles esquecerem o passado, para que aquela repelência que um sente do outro fique bem dentro do subconsciente. Tá aí o perigo, muitas vezes, dos vícios, não é? Quando a gente, de repente, sei lá, está chateada, eu vou ali afogar as mágoas. Muitas vezes isso dá um start numa das personalidades que estavam lá arquivadas no passado bem distante, e a pessoa entra num processo de desequilíbrio que muitas vezes parece nem ser ela, mas é uma das personalidades que está ali, né, arquivada, que de repente deve o quê? Que permitiu-se, que nós, né, mesmo, nos permitimos o que dá vazão, certo? Então, é bem complexo, mas eu espero que vocês tenham compreendido pelo menos essa parte aí, que cedo ou tarde, esse espírito ali, ele tem que vir, né? Ele vai submeter-se a essa prova, tá? Deu para entender? E a outra pergunta dessa parte para encerrar, que é a parte do prelúdio da volta, Se preocupe não, está todo mundo quieto, mas é porque está prestando atenção, porque eu não estou ai, nem não sei não, viu? respirando. Fica em paz, porque eu mesma estou aqui, ó, eu só A minha faço... salvação é vocês olhando para a carinha de vocês. Ó, Não, mas mas eu é, estou não. perturbando assim a turma, mas é porque quem sabe alguém mais não tem coragem de abrir a tela, né, não? Abrir o vídeo. Ó, cabe ao espírito a escolha do corpo em que carne? Ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? Essa pergunta é muito interessante. Por que ela é interessante? Trazendo para a atualidade, vai nos ajudar a compreender várias questões relacionadas à homossexualidade, à questão dos transgêneros e tudo mais. No livro A Casa Maria de Nazaré,
psicografado Qual, por... qual é essa pergunta? É Que a número é essa? 335. Ah, certo. Desculpa. Obrigada. Então, vou voltar aqui a pergunta e depois eu explico, eu antecipo as coisas. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que se encarne, ou somente a do gênero de vida que ele sirva de prova? Ou seja, se eu vou ser rico, se eu vou ser pobre, se eu vou ter condição de estudar, se eu não vou ter condição de estudar, se eu vou nascer numa aldeia de índios, né? Se eu vou ser, se eu vou estar lá, ou se eu vou nascer numa aldeia quilombola, onde é que eu estarei? Qual será meu gênero de vida, não é? Não está falando a questão de gênero em termos de feminino e masculino, tá? Mas aí entra também porque a escolha do corpo é isso que eu vou explicar para vocês, o que é que os espíritos têm trazido para nós já agora na atualidade. Mas antes eu vou ler a resposta dos espíritos. Pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe opõem. Nem sempre, porém, lhe é permitido a escolha do seu envoltório corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual, seja homem ou mulher. Por que eu estou falando isso? Nesse livro que eu falei, A Casa Maria de Nazaré, daqui a pouco eu vou ver se está aqui fácil, eu pego para vocês. Acho que está no meu quarto, para vocês verem a capa. O doutor Inácio Ferreira e a dona Modesto Cravo estão falando das questões de gênero, entre a questão de eu nascer mulher e me sentir homem. É justamente nesses casos em que o espírito não teve condição de aceitar, de escolher o corpo. Ele era um espírito já com um polo, né, muito mais feminino do que masculino, mas os pais estavam ali já dispostos, ele precisava reencarnar, ele não teve a opção de escolher. Uf, nasceu no corpo masculino. Isso vai servir de prova para os pais, mas também para esse espírito, que vem já numa condição que é feminina, mas num corpo masculino. Vocês entenderam? Por isso que tem tanta criança que já se enxerga como homem e mulher, mesmo sendo, sei lá, se eu sou mulher, já se enxerga homem e vice-versa. Eu não conseguia entender isso. Para mim era difícil esse processo. Gente, como que pode, não é? Isso acontecer, uma criança já nascer assim. Então, a espiritualidade hoje, ela já vem trazendo. Então, nesse livro, A Casa Maria de Nazaré, a gente vai encontrar uma coisa falando sobre isso. E também o livro do doutor Inácio Ferreira, acho que o nome do livro é Transgêneros mesmo. Ele vem, eu não li esse livro, mas eu vou. Ele está na fila para eu ler, porque eu estou doida para entender um pouco mais essas questões. Porque, veja bem, se o espírito não tem sexo, não é verdade? Nem masculino nem feminino. Nós possuímos os nossos polos, os dois componentes. Nós possuímos tanto do feminino como do masculino. Tem mulheres que mesmo, né, que escolham que sejam hétero, vai ter uma característica masculina muito mais acentuada do que feminina. Assim como homens que às vezes vão ter características muito mais femininas do que masculina. E não é homossexual, é um hétero. Entendeu? Isso faz parte de nós, gente, é a nossa composição. Agora, o que é que faz? De repente, agora existem também os distúrbios? Existe. A própria Modéstia explica que às vezes a pessoa ela nem veio com aquela prova, ela nem veio no planejamento dela ser homossexual, ser isso, aquilo, mas às vezes os abusos da infância, veja bem, ó, deram um start. E alguma personalidade do passado, às vezes, por exemplo, tem um amigo da minha irmã que ele tinha jeitos femininos quando era criança, mas ele foi abusado pelo tio, entendeu? Possivelmente ele só tinha o jeito, ele não tinha desejo por rapazes. Mas depois que aconteceu o fato, ele não se encaixou mais nesse padrão, entendeu? E ele acabou assumindo a homossexualidade. Mas houve um trauma no passado, certo? Então, antes da gente sair julgando, porque na realidade o que importa mesmo, gente, é o caráter. Então, esse envoltório físico aqui é passageiro. Por isso que eu digo, hoje nós estamos, Rúbia, Dina, Candara, Jackson, Dinorá. Ontem nós só não sabemos quem fomos, muito menos amanhã. E aí, nesse mesmo livro, o doutor Inácio fala o seguinte, por isso que às vezes ele diz assim, muitas vezes é oferecido, né, assim, ou tal ou qual, ou seja, homem ou mulher. Porque o doutor Inácio dizia o quê? Diz o quê na espiritualidade? Eu acho até engraçado. Ele, olha, eu só peço uma coisa, que eu não venha mulher, que eu não estou, ele diz assim, eu não estou preparado para ter homem fungando no meu cangote, ele fala, viu?
Então, assim, de uma forma leve, trazer questões importantíssimas, certo? Então, isso vai acontecer? Vai. E eu também conheço muitos homens que têm trejeitos femininos e que são homens, são héteros, vamos dizer assim, né? Porque homem, biologicamente, a gente é homem ou mulher, biologicamente falando, isso não vai mudar, né? A questão da opção é outra história, né? Deu para entender? Então, para você dizer que... E a espiritualidade hoje, ela vem trazendo mais, auxiliando a explicar, porque isso vai quebrando também preconceitos, paradigmas, né, que nós trazemos da infância ou de outras encarnações mesmo, ou dentro da própria família. Hoje em dia, qual é a família que se não se encontra uma pessoa, não é verdade, que tem uma opção sexual diferente da nossa? Quase todas as famílias têm. E muitos que não têm é porque está escondido. Não estou falando isso que eu estou levantando uma bandeira, não é isso. É uma realidade. Por que isso está acontecendo? Aí a gente tem que tentar entender, né? Muitos elementos tem o que eu falei. Tem os abusos da infância, isso vai influenciar? Vai. Mas tem essas questões aí dos corpos, né? Quer dizer, é chegada a última hora, gente. Sabe aquela hora que está todo mundo desesperado? Todo mundo quer vir. A fila está grande para chegar aqui, não é? Aí o que acontece? Está lá, um casal preparado para ter filho, o espírito desesperado para chegar. Meu filho, o corpo que tiver, ele chega, certo? Não importa qual a tendência, se ele tem, se ele é mais feminino ou se ele é mais masculino. Ele vai chegar e ele vai encarnar naquele corpo que está sendo ofertado para ele. E vai amar aquele corpinho de carne. Porque antes eu pensava assim, mas e os, né, porque se o meu corpo é emprestado, né, eu não posso, vamos dizer assim, imacular, quebrar, né, ou me transformar. Mas será que a gente tem direito, a gente tem capacidade de fazer essa pergunta, não é? Será que eu posso julgar? Aí vai depender desse espírito, né, o que ele fez, as opções que ele fez para com o corpo dele e para com Deus. Eu não tenho nada a ver com a história, não é verdade? Muitas vezes a gente julga tanto o outro e esquece de cuidar, sim, do nosso tempo, da nossa vestimenta. De tanto que se preocupa com o outro. E aí vem as doenças, vem tudo. Né? Então, tudo bem. Até aí, ok? Agora eu vou pular para a união da alma e do corpo. Na pergunta 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas é só completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança deu à luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então, veja bem, existe, gente, todo um processo. Olha, se vocês lerem um livro, tem um livro de Miramês, Francisco de Assis, fala toda a forma, como que Francisco de Assis, né, o que aconteceu para que esse espírito iluminado, né, conseguisse, né, vamos dizer assim, para que um útero feminino aqui no orbe terreno conseguisse comportar esse espírito de alta envergadura. E lá eles explicam todo o processo bioquímico, biológico, que está relacionado a uma concepção e a ligação desse espírito com esse feto. Então, a partir do momento em que há a concepção, há essa ligação fluídica do espírito com o ventre materno. A partir daí, ele vai se aproximando, e é por isso que muitas mulheres, né, muitas de nós, sentem enjoos, vertigens, enfim, são várias sensações. Por quê? Porque cada vez mais que esse espírito ele vai se... E também há, às vezes, mudança de humor, de personalidade, é influência do espírito, não é? Sobre a mãe, mas à medida que a gestação vai avançando, esse espírito ele vai perdendo também a sua o quê? Consciência. Por que que isso acontece? Porque se isso não acontecesse, eu me lembraria quem eu era na vida anterior, na vida anterior, na vida anterior, e isso seria um entrave no nosso caminho evolutivo. Por quê? Porque eu ia trabalhar sempre com a culpa. Eu ia ficar sempre o quê? Parada, atravancada, porque a culpa iria me consumir. E se é dada a oportunidade de recomeço, o esquecimento é uma bênção, certo? Quantas vezes a gente já fez coisas que a gente disse assim, como eu queria esquecer o que eu fiz?
porque não consegue se perdoar, certo? Então, a partir do momento que a gente se perdoa, compreende em determinados momentos cometemos ações, falhas que não são tão positivas, simplesmente porque naquele momento a gente não parou para pensar o que seria melhor, porque naquele momento eu me senti vitimizada, porque naquele momento, enfim, são tantas questões. Mas o importante é compreender que eu posso errar hoje, mas a todo instante é dada a oportunidade de recomeço. Então é importante o auto-perdão e também perdoar o outro, porque aí você vai sentir o quê? Uma liberdade. Você vai se sentir livre, liberto. Então, por isso que a necessidade do esquecimento do passado, ela se dá muito em função dessas questões. E aí, Também a por próxima... isso, desculpa aqui, então por isso também que muitas vezes uma mesma mãe tem gravidezes, não sei, tão distintas uma da outra, né? Ela diz assim, quando eu estava grávida de Maria, foi assim, assim. Mas quando eu estava grávida de João, meu Deus do céu, aí eu passava por isso, por aquilo, por Isso. conta, por conta mesmo do espírito chegante, vamos dizer assim, né? É, porque cada espírito é uma individualidade. Como tal, ele vai ter suas experiências, a sua energia, não é? Pode ser um espírito mais equilibrado, pode ser um espírito menos equilibrado, mas o contato com a mãe, por isso que é importante conversar com o bebê, não é? Enquanto a mulher, desde o primeiro momento, e você passar todo o amor, todo o carinho, porque tudo isso vai acalmando esse espírito, vai fazendo com que ele também se sinta seguro, acolhido, amado, para um recomeço. Por isso que, às vezes, no medo, muitos recuam, né? Outros não, conseguem ir até o final ali. Mas também vão existir outros elementos que essa gestação ela não vai continuar e a gente vai entender por quê, a própria ciência explica. Está na próxima questão. Eu vou até pular já para 3, 4 meses, eu estou vendo que eu estou conversando demais e tem a pergunta. Até que horas, Thaís? Só para ter noção. Até 9. Tá, então. O que a pergunta vai ser: o que faz isso? A 3, 4, 6. O que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Escolhe outro, tá? Mas aí eu vou explicar esse detalhe. Qual a utilidade dessas mortes prematuras? Dão-lhes causa, as mais vezes, as imperfeições da matéria. Então, veja bem. Aí, se a gente for pensar, a gente vai entrar na questão do aborto. O aborto é um assassinato? É. Se for um aborto, vamos dizer assim, consciente, é um assassinato. Porque já existe um espírito vinculado àquele corpinho que está ali. E você vê como a natureza é tão maravilhosa? Esses dias eu estava assistindo, esse dia não, tem um tempinho. Eu estava assistindo uma live de Décio Iandoli Júnior. Não sei se vocês já escutaram falar. Ele é um presidente da AME, eu acho que é do Mato Grosso do Sul. Ele é um espetáculo, procurem. Ele era discípulo da doutora Marlene Nobre, certo? E ele mostra, numa dos palestras que ele está fazendo, no final ele mostra um feto de 5 meses que foi abortado e um feto de 5 meses que sobreviveu, gente. A vida. Então, veja bem, países que assinaram, né, a favor do aborto, mulheres com 5 meses, essas mulheres elas precisam ter consciência de que há um assassinato. Pior do que isso, que ele traz um dado assim, muito importante, o Décio. Ele diz que todo mundo fala da questão da mulher ir numa clínica e das mulheres que morrem em função do aborto clandestino e tudo, mas não se fala das sequelas psicológicas da mulher que faz esse aborto e que não vivencia o luto. Outra pesquisa séria foi feita. E o maior número e veja bem, dessas mulheres que abortaram conscientemente, boa parte delas levaram sequelas por um grande tempo. Primeiro, ausência de perdão, culpa. Ausência de perdão mesmo, culpa. Porque ela traz aquilo impresso nela. Segundo, às vezes aquele espírito fica revoltado, torna-se um obsessor, você não sabe, né? Torna-se um obsessor, dependendo de como eu ajo, né, quais são os meus sentimentos, porque às vezes acontece também desses abortos acontecerem em função de quê? Existir a questão do instinto, né, e perceber que a presença, aquele espírito incomoda tanto, né, que você promove o aborto, mas é da lei, houve um acordo, né, houve um acordo em aceitar que esse espírito viesse, mas em determinado momento eu simplesmente resolvi que eu tenho que descartar e jogar fora como se fosse um papel.
Então, muitas vezes, vale mais você. Por isso que muita gente aponta e aí, né? Ah, é porque a fulana deu o filho, fez isso, fez isso. É muito mais decente que você continue a gestação e você, ou você coloca para adoção esse espírito, ou você, enfim. A gente também não está aqui, eu não estou julgando, viu? Eu estou colocando as questões reais. O que está acontecendo hoje no mundo em termos de ciência, o que a ciência está trazendo e que a doutrina espírita nos ajuda a compreender. Esse espírito tem um planejamento. Então, quantos a gente vê, por exemplo, tem um cara que é espírita, eu esqueci o nome dele agora, ele fez uma música para a mãe, ele é cantor também, uma voz belíssima. Agradecendo o fato de, ela ficou grávida com 14 anos de idade, foi expulsa de casa, morou na rua. O pai, né, também, assim, os dois maluquinhos naquele período. Resumindo, ela resolveu seguir com a gestação, entregou o bebê para a avó criou o filho. Só que a avó não criou o filho odiando a mãe. Ao contrário, ela ensinou o filho que ele permitiu, ela mesmo naquela condição que ela passou, com todo o sofrimento, ela permitiu que ele viesse à vida. E ele é grato a esta mãe, mesmo não conhecendo, mesmo que ela nunca tenha visto, ele conseguiu ser grato a esta mãe por ela ter permitido que ele viesse vivenciar as experiências que ele precisava na carne. Então, existe um mérito. Claro, ela abriu mão da responsabilidade de ser mãe, é uma questão. Mas, do outro lado, ela permitiu esse espírito a oportunidade de vivenciar na carne o que ele precisava naquele momento. Sabe-se lá quando ele teria outra oportunidade. Então, assim, são várias questões. Aqui mesmo, na faculdade, eu moro em Botucatu. A Unesp aqui tem o Hospital das Clínicas aqui da cidade. Nesse período de pandemia, foram várias grávidas que tiveram bebês prematuros de 5 e 6 meses, pasmem, todos sobreviveram, sabe? Eu pedi ao meu marido, querido, pega lá o nome, que eu vou botar as iniciais nos grupos de vibração para essas grávidas, sabe? Me traz, então aquilo me trazia, sabe, uma comoção, e eu vibrava positivamente para que esse espírito vivesse. E eles viveram. Por quê, gente? Porque nós estamos passando por um novo tempo. Então, hoje, você tem meninos prematuros de 8, de 7 meses, e eles chamam de extremo prematuros, que sobrevivem ao nascer com 5 meses de idade, 420 gramas, 400 gramas. Gente, vocês já pensaram o que é isso? Ah, e o povo fala, é um ratinho, não é nada, gente, é vida. Pulsa, né? Então, assim, hoje, esse bebezinho que eu estou falando, um deles que eu conheço, não. Mas eu fiquei sabendo, a pessoa que conhece, né? Quando ela saiu de lá, que recebeu alta, o marido falou, ela recebeu alta, eu pulei de felicidade, e a bebê está felicíssima hoje com a mãe e filho estão super bem. Então, vamos valorizar a vida, não é? Se tem alguém que por algum momento pensou nessa possibilidade, de repente repense, né? Se conhece alguém, conversa com essa pessoa. Será que ela não pode manter a gestação e, né, alguém da família assuma a criança? Será que não existem outras possibilidades que não o aborto? Ah, mas tudo bem, aconteceu da pessoa abortar e se arrependeu. Bem, é tempo de recomeçar, não é? Também tentar, né, acolher essa pessoa, porque muitas vezes isso acontece também, gente, por pressão da sociedade, dos maridos, do namorado, não sei o quê, disso, daquilo. São tantos elementos que era outra aula. É uma live, é uma aula inteira, só para a gente pontuar, né, todas as questões que também são agressões que a mulher sofre, né, enquanto ser feminino. Está até naquele assunto daquela live. E também a dona Modéstia, ela traz muito isso no livro dela, tá? Então, e se for uma coisa natural, naturalmente falando, né? 20% das mulheres costumam abortar por má formação fetal. Aí o espírito não tem como manter-se vinculado ao corpo, tá? Isso também acontece. É um número até, né, interessante. 20% das mulheres que têm gestação, pode acontecer um aborto natural, tá? Eu vou passar para o outro, porque como eu já falei muito nesse, então vamos agora para o Faculdades Morais e Intelectuais do Homem. Posso? Na pergunta 361. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? Ora, a gente já falou, nós somos o quê? A experiência de muitas
nós somos a reunião, né, em espírito. Eu passei já por muitas experiências, muitas existências. Eu sou a reunião de muitas existências, estão em mim. Então, qual é a origem das qualidades morais? São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Por isso, gente, em algum momento, todos nós tendemos ao bem. O bem, sim, é um caminho sem volta, viu? É o bem que é um caminho sem volta. Todos nós tenderemos a ele. Não importa se hoje, amanhã ou depois, daqui a milênios. Por isso que o Cristo falou, nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. É porque todos nós estaremos juntos, junto a ele. Então, seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso de um espírito mau? Essa pergunta é importante porque, lembra que eu falei no início? Deus não nos criou bom e maus. Ele criou o espírito, certo? Então, o que é que a espiritualidade vem nos esclarece? Sim, mas dizia antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, poderia fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios, e isso não existe. Então, o que existe são imperfeições, como nós trazemos refletimos essas imperfeições na carne, através das nossas ações, da nossa fala, do nosso pensamento, porque não é só a fala que vai expressar quem eu sou, os nossos pensamentos também, né? Emmanuel fala, dize-me o que pensas, que eu te direi com quem andas, certo? Porque não adianta eu botar aqui uma capinha de santa e, de repente, a minha mente ser poluída, gente. De eu estar assim, ó, vibrando negativamente o tempo inteiro para as pessoas. Por quê? Energeticamente falando, a minha aura, ela vai realmente refletir quem eu sou e as minhas companhias, quem serão? Não é? Serão espíritos que se afinizam também com esse mesmo teor, com essa mesma faixa de pensamentos, tá? Deu para entender? O mesmo espírito dá ao homem qualidades morais, as qualidades morais e da inteligência? O mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais da inteligência? Certamente. E isso em virtude do grau de adiantamento a que haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos. Então, veja bem, nós somos uno, né? Enquanto encarnados, nós temos o quê? Vários corpos que irão nos ligar a esse corpinho de carne, né? Então, eu tenho aqui corpo, o perispírito, o meu corpo astral. Vamos falar só dos três para não complicar a coisa, né? Então, na realidade, o que está no meio aqui vai o quê? Fazer esse entrelaçamento entre o mundo espiritual e esse mundo aqui que eu estou vivendo, nesse mundo da carne, certo? Por isso que tudo que eu faço aqui vai refletir no meu corpo astral, e o que eu faço e o que está no corpo astral vai refletir no físico. E o que vai refletir no físico está relacionado às minhas experiências pregressas, mas também as da atualidade, porque de repente eu faço de conta que eu sou uma santa, mas quando eu durmo de noite, todo dia eu vou ali pro brega, vou falar assim, né? Eu vou ali pro brega, certo? Então, isso denota o quê? Uma tendência, uma personalidade minha que existe, que ainda é latente, certo? É uma imperfeição, é um caráter vicioso que eu trago ainda em mim. À medida que eu vou, o quê? Tudo bem, não realizar a ação já é alguma coisa? É. Por quê? Porque estou doutrinando, veja bem, o meu corpo a sair desse processo para um outro. Então, a partir da minha vontade sincera, do meu desejo sincero de transformação, eu vou parar em algum momento de dormir lá para o Pingapus, enfim, para vários cantinhos aí que existem, e vou começar a ir para assistir aula, né? Eu gosto de começar a assistir preleção, eu vou começar também a me vincular a escolas no mundo astral. Isso denota o quê? O meu desejo e vontade sincera de transformação. Por isso que muitas religiões, gente, a gente questiona, né, que são bem, que elas tolhem, né? Que ali, o homem tem que seguir assim, a risca, né? Mil coisas. A nós é dado o quê? A opção. Bem, o que que a Armon recomenda? Principalmente nós que estamos fazendo escola de aprendiz do Evangelho, nós que escolhemos a aliança como modelo de transformação. Não fumar, o não beber, né? Evitar o quê? Excesso de comida, a glutotomia que ele fala, né? Evitar excesso de toda ordem, a sexolatria, a fofoca,
O que a mão traz isso, gente? É o mínimo necessário. Como é que eu vou dar banho em outra pessoa sujo de lama? Certo? Então, as pessoas ainda trazem a justificativa, às vezes, não, mas é só um copinho de cerveja que eu tomo. Gente, esse copinho de cerveja que me mantém vinculado ainda quem eu sou de verdade, certo? Mas é só a cerveja que vai me transformar? Não, mas vai auxiliar, gente. Então, por isso, leia um livro, Segurança Mediúnica. Por isso que eu trago sempre as referências, é de João Nunes Maia. Lá ele fala também claramente a questão dos vícios e defeitos. A gente estudou isso na escola de aprendiz do Evangelho, né? O que a gente traz da nossa vida pregressa e o que nós adquirimos na vida atual. E como fazer para combater. E na segurança mediúnica, ele é muito claro. Quem bebe, quem fuma, enfim, quem faz tudo isso que eu falei, né? Quem tem todos esses vícios, não deveria entrar, por consciência mesmo. Não deveria adentrar. Não, mas acontece que eu fiz a avaliação e o colegiado me aprovou. Então, a gente tem que repensar, né? Tem que repensar várias coisas. Repensar o colegiado, repensar como é que está se desenvolvendo esse trabalho, quais espíritos estão participando desse trabalho, certo? Porque aí a pessoa fala assim, já escutei. Mas acontece que a espiritualidade vem aqui e limpa. Gente, é só assim. Eu me charfurdo na lama, vou para um trabalho mediúnico, esperando que a espiritualidade me limpe para servir o Cristo. Então, o que é que eu estou fazendo? Tudo isso é responsabilidade, né? Nossa, nós assumimos uma responsabilidade, fizemos uma escolha. Por isso que a escola, ela não é uma escola de segundo grau, não, que eu vou ali e faço uma prova, não, ela é uma escola de iniciação espiritual. Por isso que nós temos 3 níveis, aprendiz, servidor e discípulo. Quando nós chegamos no discipulato, é que nós somos o quê? Nesse período inteiro, nós somos preparados, foi feita lá as perguntas desde o início, né? Fuma, bebe, tem vício, enfim, a gente respondeu aquelas perguntas todas, passamos pelos exercícios, pela caderneta de temas, depois a gente passou lá pela caderneta pessoal, e quando o discipulado, que vocês agora estão no probatório, certo? Estão aqui estudando o livro dos Espíritos, para, né, quem desejar, passar para o grau de discípulo. Então, neste momento, a gente responde novamente a pergunta. Tem vícios? Então, a resposta, gente, não é para a Thaís que eu vou dar, não é para o dirigente da casa espírita que eu vou dar, é para o Cristo. É muito importante que a gente tenha essa clareza de consciência, porque lá na frente isso vai refletir na qualidade do meu trabalho e na minha própria evolução. Porque, veja, não, mas eu posso tomar só um copinho. Tudo bem. Como diz o topeiro, né? É proibido proibir. Mas o Paulo de Tarso dizia, tudo posso, mas nem tudo me convém. Certo? Então, nem tudo nos é lícito. E se nós escolhemos servir o Cristo, algumas escolhas nós temos que fazer. Certo? E uma delas está ligada a essas questões dos vícios e defeitos. Certo? Ninguém vai virar santo. Mas, se eu escolhi, se eu desejo participar de atividades mediúnicas para auxiliar o próximo, eu tenho que ter pelo menos esse mínimo necessário, tá? Eu, eu me empolgo, né? Fui logo lá para o outro lado. Mas então é porque tudo isso está relacionado, gente, às faculdades morais, certo? Então é importante, não nos iludamos. Tem muita escola de aprendiz aí que está terminando a escola e vai comemorar no boteco, gente. Então vamos ser conscientes do que a gente está fazendo, certo? Quer comemorar? Vamos comer bolo e quem gosta de Coca-Cola, toma sua Coca-Colazinha, toma um suquinho, toma um chá, um café. Esse é o negócio, certo? Mas o negócio de comemorar no boteco, gente, já passou. Então a gente tem que se questionar: que tipo de servidor estou sendo? Que discípulo é esse? Né? Ele não quer muito, não, gente. Dentro das nossas possibilidades, é uma escolha. Se eu estou pronta, vamos. Não estou, ninguém vai condenar, não, gente. Fica só na pré-eleção, fica lá recepcionando as pessoas. Mas evite os trabalhos mediúnicos, sabe? Porque lá na frente vocês vão se arrepender. Não, todos nós. Eu estou me incluindo nessa história também, viu, gente? Não estou de fora, não, tá? Então, lembrem sempre da responsabilidade. Tudo posso, mas nem tudo me convém, certo? Alguma coisa, Thaís, você ia falar? Eu imagino, tô aqui só ouvindo as porradas.
Olha, vocês procurem a live de Edelso Santos. Ele escreveu a biografia do comandante Armon, né, e ele traz muito essa questão da iniciação espiritual. E ele fala das escolas de aprendizes de evangelho, e ele fala muito claramente, gente, ele relembra as palavras de Armon, porque da importância de manter-se nessa disciplina, certo? Sim. Não é fantasia. Aqui a turma é bem mesclada, né? Porque Uhum. tem o pessoal que é chegante mesmo na doutrina, tem pessoal que já já está para lá da escola, né? Que já fez todo o ciclo, todos os 3 anos da escola de aprendiz, tem gente que está iniciando na escola e tudo mais, mas eu acho importante mesmo que você traga toda essa elucidação, porque as nossas escolhas, elas também não são repentinas, né? Não. E muitas das pessoas também estão aqui justamente pelo afloramento da mediunidade. Então, todas as coisas elas vão se casando em determinados momentos e a gente vai fazendo essas escolhas paulatinamente. Eu acredito muito nessas escolhas, como diz assim, escolhas suaves, né? Porque você vai fazendo. Consciente, né? Sem Porque você vai pressão. fazendo coisas de forma mais consciente do que aquelas rupturas, sabe? Do tipo, a partir de hoje eu não faço mais isso, a partir de hoje eu não. Porque a gente sabe que é muito difícil mesmo, porque tem costumes, como você mesmo está falando desde o início, e eu gosto muito dessa frase também, que são somos de nossas experiências, tem costumes que para a gente abrir mão demanda realmente, mas quando ela é exatamente de uma forma consciente, ela é muito mais sólida, né? E muito mais coisa. E tem a ver muito com a questão da mediunidade, porque realmente o álcool e o trabalho, não só de mediunidade, mas o trabalho da mediúnica, porque nem todo trabalho da mediúnica é feito por médium, né? A gente tem assistência, doutrina e tal, mas é, é realmente algo que precisa ter muita segurança, né? E cuidado, porque como eu disse, como é que eu vou aplicar o passe numa pessoa sabendo que eu ainda tenho esses vícios do fumo, do álcool, enfim, de todos esses que eu coloquei, né? Da fofoca. A fofoca é o mais difícil de todos, olha, não duvidem. É um dos mais difíceis, é a língua, porque a pessoa vai olhar até o decote de fulano, o tamanho do short de Beltrano, enfim, são N coisas, tá, gente? Vai também apontar para aquele outro que não conseguiu parar de beber nem de fumar, mas veja, a pessoa que abre a boca e diz, olha, eu não vou entrar, eu não posso participar da Câmara de Paz, porque eu não consegui deixar o fumo, eu não consegui deixar a bebida. Esse sim é um trabalhador responsável. E ele assume que outras funções dentro da casa. Essa pessoa ela vai ser excluída, jogada como. Não, gente, de forma nenhuma. Simplesmente ele fez naquele momento, ele não está preparado. Quantos dentro da doutrina eu não conheço assim? Tem dois que dão depoimento constante. E ele fala: eu demorei anos para conseguir largar o fumo. Graças a Deus eu venci. E ele venceu mesmo. Deixou, e para ele era muito difícil. Ele expurgou anos aquilo, certo? Então teve que ter todo um acolhimento da casa. Ele não foi excluído, não, ele se envolveu em outras atividades. Ele foi ser preletor, ele ficou na recepção, ele dava aconselhamento, né? Então, assim, várias outras coisas. Mas ele em nenhum momento se colocou dentro de um trabalho seja mediúnico ou medianímico, né? Seja de passe, seja de, enfim, de tratamentos ali, mesmo que a pessoa não seja um médio ostensivo, lembre-se que todos nós somos médio em maior e menor grau, tá? E a maior parte, vamos dizer assim, 90% está na doutrina espírita pela dor e não pelo amor, né? Então, eu estou falando aqui por mim, que eu não entrei assim porque eu achei lindo e maravilhoso. Foi por uma necessidade, fui ficando, porque eu fui gostando, me identificando com a ideia, e lembrando sempre também que um dos principais objetivos da escola, é isso que nos diferencia de vários outros segmentos, é a busca por si mesmo. Conhece a ti mesmo. A partir do momento que nós nos conhecemos, fica muito mais fácil a gente travar as batalhas que existem dentro de nós. Porque vamos lembrar, nós somos tudo isso. Eu não vou expurgar algo de ruim que existe dentro de mim, eu vou transformar. É diferente, tá? Então, a reforma íntima, ela passa pelo processo de transformação, gente. Não é de amputação, não. Eu não vou arrancar o que existe dentro de mim, não. Eu vou transformar. Aquilo que era rancor em amor, aquilo que era, né, ausência do perdão, em perdão.
me compreendendo cada vez mais, compreendendo os meus limites, me acolhendo, me amando, e a partir disso, sim, aí a gente consegue avançar dentro do processo, sem sentir culpa. Mais um livro de referência, quem estiver anotando aí, né? Reforma Íntima Sem Martírio, da irmã Dufour, e quem está na escola de aprendiz, a gente tem várias frasezinhas dela, né, que está dentro do que serve como tema. Então, ela nos ensina como que a gente vai fazer essa reforma sem que nos coloquemos, o quê? Sem penitências, vamos dizer assim, né? Sem a gente se colocar como vilão, como a vítima, enfim, nos colocando no lugar que estamos e que somos criaturas de Deus, certo? Em processo de evolução. Se a gente entender isso, já está bom. A partir daqui a gente respira aliviado e segue em frente, tentando esquecer tantos julgamentos externos. É difícil? Sim, mas não é impossível, não. Está difícil hoje? Vamos lá, né? Vamos lá para a casa espírita, escutar uma preleção, conversar ali, escutar outras pessoas, trocar experiências. Isso faz com que a gente saia da nossa zona de conforto, deixar de se achar vítima da situação e ser dono da própria história. Então, isso é uma opção nossa. Então, vamos escrever a nossa história, né? Deixando de lado o papel aí da vida, tá? E tudo isso aí está ligado, gente, às questões morais, tá? E pulando já mais um pouco, viu, Thaís? Influência do organismo. Vamos lá. Pergunta 367. Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? A matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Então, veja bem, é aquela história do corpinho de carne, né? Ah, e a carne é fraca, né? Então, o espírito identifica com a matéria? Não, o espírito é espírito. Precisa desse nosso veículo para se manifestar aqui, nós passaremos, teremos as nossas experiências, não é? E iremos arquivar em nosso perispírito tudo que nós realizarmos aqui, tá? No campo aqui, no campo da matéria densa, do físico. Pode deixar, né? Após a união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? O que é que vocês acham? Ora, para muitos espíritos, estar aqui encarnado é um castigo, mas até para os mais evoluídos, de alguma forma, o corpo físico representa uma prisão. Por quê? Porque ele nos limita, não é verdade? Eu não tenho as mesmas sensações aqui encarnado, eu só tenho 5 sentidos. Não é? No plano espiritual, até quando dormimos, esses nossos sentidos, eles são ampliados. Então, vamos botar aí os médios ostensivos, né? Eles não enxergam com os olhos, eles enxergam 360 graus, pela frente, por trás. E o que é que traz isso? São outras percepções, não é? São outras sensações, são outros sentidos, certo? Eu costumo Então, pensar nessa questão da limitação, Rúbio, hum, corporal, das vezes, até tem bastante tempo que isso não acontece, das vezes que eu sonho que eu estou voando, hum, né? E aí eu fico imaginando, falando, nossa, o corpo realmente limita, né? Porque a sensação é tão real. Às vezes que eu sonhei que eu estava voando, que depois quando eu acordo numa frustração, numa decepção imensa. pois é. E aí, por isso que Eu eles acho que falam vai aqui, ser por aí. é, o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece, né? E assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco o é a livre radiação da luz? E a espiritualidade responde, como um vidro muito opaco. Então, a nossa matéria densa vai sim dificultar a manifestação, não é? Porque pense nosso corpo aqui, é um equipamento, é uma máquina, certo? Então, nem sempre essas manifestações elas vão acontecer no campo físico, justamente em detrimento dessa matéria mais densa. E a depender também do meu estágio evolutivo, da moralidade, isso também vai facilitar ou dificultar. Agora, lembrando que a mediunidade é inerente, viu, gente, à questão do caráter. Ela pode se manifestar em qualquer ser, certo? E muitos vão usar essa mediunidade, né, contrária à lei de amor,
E muitos simplesmente também vão ignorar, enfim, são vários os exemplos. Mas que isso vai, mas que o nosso corpo vai dificultar a manifestação, vai, certo? Então, ele coloca aqui, ó, o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos. Os órgãos são instrumentos da manifestação das faculdades da alma. A manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, com a excelência de um trabalho, o está a da ferramenta própria à sua execução, certo? Então, é exatamente o quê? Sempre vai depender. Agora, claro, aí vocês veem, a própria ciência mostra, né, que os médiuns ostensivos, eles têm os cristais, não é, de hepatita, né, pela radiografia consegue-se ver esses cristais formados, os que têm maior, né, os que são realmente ostensivos. E no geral, a gente não tem isso, você vai tirar a radiografia e não vai ter nenhum cristal lá, né, nada endurecido, porque esse cristal ele se liga também ao que? Ao centro coronário, né, e também ao nosso perispírito, isso faz para facilitar a ligação da espiritualidade, do mundo espiritual, vamos dizer assim, por nós aqui encarnados, tá? Mas isso eu estou falando assim, de uma forma bem simplória, porque realmente não é campo para a aula de hoje, e em vez de ajudar, eu vou acabar piorando a situação. Agora vamos passar para o idiotismo e a loucura, certo, Thaís? Faltam só 16 minutos, né? Tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Olha, gente, veja bem. Quando Kardec usou o termo idiotismo e loucura, na questão dos doentes mentais, né, dos deficientes, enfim, que hoje não fala nem mais isso, esqueci a palavrinha correta agora, né? Eu vou lembrar depois e falo para vocês. Naquela época não se tinham esses termos, né? Mais modernos, mais sutis, mais suaves. Não se falava isso, né? Não é deficiente intelectual, não. Mas é algo assim muito parecido à terminologia de hoje. Então, a pergunta é se esses espíritos têm uma natureza inferior à natureza do espírito, tá? E eles vão explicar que não. Ó, nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro, mais inteligentes do que supondes, mas sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar, certo? Aí você, mas por que isso acontece? Bem, são N motivos. Primeiro, a gente já entende, né? É uma prova, uma prova do espírito. De repente, foi um espírito que cometeu um suicídio, atirou, né, a arma na cabeça, um outro que abusou muito da inteligência, usou totalmente para, né, objetivos escusos, malignos, maléficos para a humanidade, para a sociedade, e assim vai, né? Então, muitas vezes, são espíritos extremamente inteligentes, mas que, pela misericórdia divina, vieram em corpos, não é, limitados, para que eles pudessem avançar ali num processo, e através dessa escola, através dessa prisão, vamos botar assim entre aspas, né, na carne, eles pudessem o quê? Trabalhar a humildade, que é o principal, né? Quanto de nós usamos da soberba, usamos da vaidade, enfim. E sei lá quantas vezes a gente já não precisou vir assim para quebrantar um pouco o espírito, não é? E ter a oportunidade de vir num corpo perfeito novamente. Quantas pessoas a gente conhece extremamente inteligentes e de repente não tiveram acesso à escola, não tiveram, enfim, nasceram lá, né, no meio do mato, isolados de tudo. Aí você pensa, essa pessoa não teve, que maldade, né? Então a gente sempre tende a questionar Deus, sempre. Mas muitas vezes, mas nada, gente, nessa vida é por acaso. A gente tem que lembrar isso. A misericórdia divina está aí para nos esclarecer, né? A doutrina nos ajuda a compreender muitas dessas questões. Claro, Jesus disse, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele que promova o escândalo. Ou seja, se eu estou inserido nessa sociedade, se eu posso ajudar e eu me nego, só usando a desculpa de que aquele espírito precisa pagar, eu também estou assumindo a responsabilidade que? Em deixar de servir o Cristo, não é verdade? Eu estou assumindo a responsabilidade, estarei sendo que negacionista e dizendo, olha, eu não vou ajudar porque essa pessoa aqui merece passar por isso. Gente, isso é falta de caridade.
Por isso que Jesus nos alertou, né? É necessário que venha o escândalo, mas ai daquele que promova o escândalo, certo? Então, se nós temos a oportunidade de ajudar, ajuda. Por isso que ele diz, se tem oportunidade, ajudai o caído. Se tem oportunidades, ajudam. Então, a partir do momento, muitas vezes nos batem a porta, eu falo nos batem a porta, gente, às vezes a gente encontra na rua uma pessoa que está precisando de uma conversa, de uma palavra amiga. Às vezes a gente está sentado no ponto de ônibus, quantas eu tive sentado em ponto de ônibus e pessoas chegaram para conversar comigo e, ó, conversar, contar toda uma vida. Foi terapêutico para ela. E para mim também, que eu aprendi ali com aquela pessoa. Às vezes a dor dela e a forma como ela trabalhou, todas as questões, como ela superou, às vezes exatamente a resposta que eu estava precisando para mim naquele momento. Mas aí, se eu me negasse a escutar aquela pessoa, eu teria deixado de aprender. Entendeu como é? Então, por isso que Jesus fala, é necessário que se venha um escândalo, mas ai daquele que promova o escândalo. Por quê? O mundo tudo é cíclico, não é? E tudo é movimento. Como diz Armand, nós vivemos no mar de ondas, o quê? Magnéticas. Mas qual é a onda que eu quero surfar? A opção é minha, né? Aí a opção é de cada um, tá bom? Então, que objetivo visa a providência, criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Olha, esse termo aqui até é antigo, hein? Desmantelado é bem nosso aí do Nordeste. Então, veja bem, outro dia eu recebi um videozinho de uma menina que ela tinha uma deficiência, não me lembro mais qual, mas possivelmente era alguma deficiência mental, mas ela dizendo, olha, eu não sou doente, né? Ela falava essa questão da doença e falava quão ela era grata por aquele corpo que ela tinha, pelo ar que ela respirava, por todas as coisas boas que existiam. Menina, eu escutava aquilo e me arrepiava dos pés à cabeça. Ou seja, esse espírito, ele conseguiu compreender qual era a provação dele. Ele tinha tanta consciência, tão plena, que resolveu exteriorizar isso e passar para outros milhares, sabe? E isso é muito bonito. Quantos de nós temos essa capacidade de, diante de uma dor, de uma prova, abrir a boca e dizer assim, obrigado, Senhor, obrigada, Senhor, por este momento, por esta prova. Quantos de nós, ao invés de ficar perguntando por quê, né, passou a perguntar como, né? O que eu devo aprender, Senhor, com isso? Em vez de ficar perguntando por que é que eu estou sofrendo agora, não é? Por que isso aconteceu comigo? Eu estou falando isso porque eu várias vezes fiz essa pergunta, por quê? Mas eu só consegui sair das situações todas as vezes em que eu substituí essa pergunta e realmente dentro de mim a pergunta era, Senhor, qual leitura eu não estou conseguindo realizar? Certo? O que que faltou de entendimento neste momento? E assim eu mudei, sabe? Parece que dá um start. A gente realmente consegue dar um salto quântico nesse momento, a gente se liga mais com a espiritualidade maior, e a gente acaba sofrendo as influências, né, dos nossos mentores amigos na resolução do problema. E na maior parte das vezes a gente consegue. Mas isso depende do quê? Só equilíbrio? Não. Perseverança e fé. Raciocinado. Não vai, as coisas não vão se resolver num passo de mágica. E às vezes nem vão naquela hora. Mas é a minha forma de ver, a minha forma de sentir, de enfrentar o problema. Tá? Tudo bem aí, Thaís? Faltam só 9 minutos, então deixa eu ver aqui qual é que eu vou escolher. A infância. Simpatia e antipatias terrenas. Não, vamos para o esquecimento do passado, né? É a pergunta 392. Por que Achou? Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? A pergunta. Mais ou menos a gente já tem a resposta em função do que eu venho falando, né? A espiritualidade responde: não pode o homem, nem deve saber de tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si.
Então, Jesus já falava também, né? Que não nos foi dado conhecer todas as verdades, mas essa verdade nos trará o quê? A felicidade e a liberdade. Mas para isso acontecer, foi necessário, né? A misericórdia divina e fazendo que nos esquecêssemos desse passado. Já pensou eu saber que de repente eu, sei lá, assassinei minha mãe numa vida passada? Como que eu ia conseguir viver olhando para ela agora? Por isso que a gente tem que ter cuidado com os nossos desejos, sabe, gente? De saber quem a gente fica naquela, né, afoitice, principalmente quando a gente está no início da doutrina, a gente quer, de repente, passar por determinados trabalhos mediúnicos e quer que dali já seja dito quem a gente foi, quem foi minha família, quem foi aquele meu irmão que eu não me dou bem. Gente, isso não importa. O que importa agora é que eu tenho a minha mãe, que é a minha mãe que me ama, que eu tenho meu irmão, que mesmo seja difícil, é meu irmão, que eu posso fazer a opção, pelo menos, em não odiá-lo, que já é alguma coisa, certo? É meu filho, viu, gente? Desculpe. Então, se isso acontece, vamos nos dar por felizes, porque eu já conheci muitas pessoas, inclusive uma pessoa que foi à escola de aprendiz comigo, que ela acabou sabendo quem ela era duas vidas anteriores, e ela sofria horrores com isso. E ela era uma pessoa maravilhosa. Mas ela só enxergava o que ela tinha feito de ruim. Ela dizia, Rúbia, eu me vi sentada, chicoteando o negro, eu era daquela época, não sei o quê. E eu dizia, fulano, não faça isso com você. Né? Veja quem você é hoje, essa pessoa tão maravilhosa, essa alma tão grandiosa. E ela, gente, olha, ela é uma depressiva patológica, ela nasceu com essa patologia, e ela tentou suicídio aos 11 anos de idade, a primeira vez, e ela tentou inúmeras vezes. E a última vez que ela tentou foi justamente, a gente já tinha terminado a escola, mas ela ainda fez a última tentativa, até que, graças a Deus, não deu certo. E ela relatou depois, ela, olha, e depois ela acabou dizendo, nunca mais eu vou tentar novamente, né? Ela disse que viu, e ela é uma média ostensiva, né? Então, ela viu o grupo de índios, quando ela tomou chumbinho, olha, ela foi para dentro da igreja, perto da faculdade, a mãe já desesperada, porque sabia que ela poderia, ela estava sem tomar os medicamentos, e ela foi para dentro da igreja, de uma capela, tomou o chumbinho, e ali foi a misericórdia divina mesmo que salvou, porque nenhum hospital, nem particular, quis saber de recebê-la, porque disse que o caso dela era irreversível. Ela foi salva por um hospital público, certo? Que muitas vezes a pessoa, né, acaba sempre jogando os hospitais públicos na lama, mas a gente tem que valorizar que tem muita gente, quem é bom em qualquer lugar. Né? Quem é bom profissional é bom em qualquer lugar, seja no público ou no privado ou no particular. E ela foi salva. E ela disse que quando ela estava na UTI, ela viu o grupo de índios chegando na casa dela, o grupo de ferreira se acercando dela, isolando ela daqueles espíritos que a influenciavam, né, a cometer aquele ato. E a partir dali ela compreendeu, mas realmente ela sentia, era uma dor, gente, mas era dor da alma. Não era só dor no corpo físico, a dor dela ia além né, de qualquer outra dor. E além de tudo isso que ela já tinha na mente, essa lembrança de um passado extremamente cruel. Não é? E como viver com isso? Complicadíssimo. Então a gente tem que ter muito cuidado com os nossos desejos, o que a gente quer, e principalmente também das escolhas que a gente faz, nos ambientes que a gente vai. Por isso que essa doutrina espírita é a doutrina da razão, da lógica, do raciocínio, do bom senso. Eu gosto muito do que Jário vai lá atrás. Ele diz, a doutrina espírita é a doutrina do bom senso. Quando a gente faz certas escolhas no ímpeto, né, do imediatismo, a tendência, gente, o resultado tende a ser desastroso, catastrófico, se não aqui no pós-vida, viu? Então, fica a dica para vocês. Não sei se vai ajudar, não sei se eu piorei a situação, se alguém tinha dúvida em relação a isso, mas fica aí, pelo menos assim, para reflexão, viu? Porque tudo que eu estou trazendo aqui é o que está dentro do livro dos Espíritos, mas não existe verdade absoluta, a gente sabe disso, mas eles, com certeza, né, eles trouxeram isso para nós, eles estavam num estágio evolutivo muito maior do que nós estamos agora, então, dentro das nossas capacidades, das nossas limitações, vamos buscar refletir tudo que eles nos trazem e ver o que a gente pode aplicar isso na nossa vida, tá? E aí, ó, podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Nem sempre
Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Então, assim, alguns têm sim uma vaga lembrança, às vezes no sonho, certo? Mas é por isso que também a gente tem que ter muita cautela com relação aos sonhos. Eu particularmente sonho muito, e muitos dos sonhos que eu tenho, alguns são desdobramentos. Era a minha próxima aula, né? Mas a emancipação da alma não tem problema, viu, Thais? Mas, assim, eu sempre, doutor Pedro sempre me aconselhou, filha, cuidado com os sonhos. E, realmente, eu seguia, né, na risca o conselho dele, e não me deixei fantasiar. Para a espiritualidade pede isso aqui, né? Que a gente tenha esse cuidado com os sonhos, que às vezes é só a excitação da mente, um desejo interno nosso, né, de ter sido fulano ou beltrano, e de tanta gente estimular isso, a gente acaba projetando isso em sonhos. Então, é mais complicado, né? E como definir o que é um sonho, o que é uma viagem astral? Vocês vão ver no próximo capítulo. Olha a responsabilidade, eu estou jogando a batata assada para a próxima pessoa. Mas, enfim, vocês vão ver que é bem legal a Emancipação da Alma. Eu sugiro para quem está começando agora o livro A Iniciação à Viagem Astral. Vocês vão gostar desse livro, é um livro bem legal, não é difícil, é justamente para a gente estar começando, né? E foi ele mesmo que me recomendou o doutor Pedro na época, e me ajudou bastante também a tirar muitas dúvidas que eu tinha, tá bom? Então, eu agradeço aí, desculpe eu falar, porque eu falo muito, Thaís já sabe, mas eu já tomei mais cuidado, né? Por isso que eu selecionei as perguntas. Obrigada, viu? Rubem, muito obrigada. Fantástica a sua aula hoje. A gente já sabia que seria fantástico. E também muito obrigada pela seleção das perguntas, porque foram dúvidas que são dúvidas, eu diria até que bem genéricas, né? De quem É, está na iniciação. Então, por exemplo, essa última aí mesmo, em relação ao esquecimento do passado, é uma pergunta que parece já emblema de quem está chegando na casa espírita. Então, muito obrigada por tudo isso. E também dizer que, como a live vai ficar gravada, né? eita, meu Deus, eu devia ter tido mais cuidado, né, com o que eu falava, eu ficar... Nada. A live fica gravada porque, assim, eu sei que vai ter pessoal que vai assistir novamente, né? Você Uhum. trabalhou alguns conceitos e também pedir para você, se você puder colocar aí para a gente algumas referências bibliográficas que eu realmente não consegui acompanhar todas, para passar para nós. Aí você passar para mim, que eu passo para o grupo, tá Pronto, bom? tá bom, faço sim. E, e agradecer imensamente, vai chegando o nosso horário, agradecer imensamente toda a sua dedicação às casas espíritas, as quais você está envolvida, porque você é quase que, né, Eu salada digo de que fruta de casa. Severino Então, quebra galho. Onde dá, se der, precisar, eu vou. agradecer a todas elas que estão aqui conosco neste momento. A Casa Fraterna, que nos acolhe e nos inspira todas as semanas. Então, nós vamos fazendo o nosso encerramento de hoje, agradecendo a você, agradecendo a todos que fizeram a escolha de estarmos juntos novamente na noite de hoje. Que o nosso conhecimento, mais uma vez, Senhor, se transforme em sabedoria de decisões e de escolhas. E nós tenhamos em todas as ações de nossa vida o exemplo do Cristo, porque foi isso que Cristo veio nos ensinar, exemplificar como viver. Viver de forma simples e objetiva, pois o nosso objetivo é encontrar o nosso Pai. A evolução nunca cessa, que tenhamos isso como uma certeza. Que Deus nos abençoe e que na próxima semana estejamos todos juntos com este mesmo propósito. Que assim seja e graças a Deus. Uma boa Que noite a assim todos. seja. Boa noite.